teu amor. Quebranta-se de gratidão o nosso ser. Oh, quanto amaste, quanto sofreste, és nosso Deus. Tudo existe pelo teu poder. Para sempre firme está teu trono. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. É o homem para que dele te lembres. Que é o homem para que o visites. E a cada manhã sua oração venha escolher com amor. Que é o homem para que tanto estimes e não o deixes só em seu caminho. E fales ao sol que ele não sairá. E ao mar que obedece abrirá. Mil coisas posso eu dizer que não chegam para te agradecer. Oh, guarda dos homens de Israel, por teu grande amor por nós. Que é o homem para que o alumies. Num mundo onde só há escuridão e a luz dos viventes faças brilhar, livrando-o da perdição.
evangelização, como Jesus ensinou e a Igreja viveu, a Igreja Apostólica viveu. Eu convido os irmãos a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos, o versículo 5 e 6. Evangelho de João, 21, 5 e 6. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós estamos a viver um tempo muito especial e os irmãos dirão, é um tempo de pandemia. Não é a esse tempo que eu me refiro. Refiro-me a um tempo muito especial, que é o tempo que antecede o arrebatamento. Nós estamos a viver este tempo único na profecia e sabemos que tudo se encaixa perfeitamente nos planos de Deus para que, em breve, se cumpra aquilo que o apóstolo Paulo, na carta a Tito, chama a bendita esperança da Igreja. Então estamos a viver dias conturbados, dias confusos para o mundo, mas a Igreja sabe que tudo isto vai ter um desfecho. O desfecho para o mundo, infelizmente, será um período de grande tribulação. Mas para a Igreja é um tempo de expectativa do arrebatamento. É esta a promessa do Senhor. E então, irmãos, nós temos que pensar que a Igreja não tem muito tempo na Terra. E nós temos de aproveitar o melhor possível o tempo que temos. Aliás, isto é sempre verdadeiro, independentemente da época que estamos a viver. Mas eu queria que os irmãos pensassem numa coisa. Dentro de algum tempo, todos nós estaremos na eternidade. E pensando, se nós na eternidade pudermos rever a nossa vida na Terra, há coisas que talvez nós pensássemos que poderíamos ter feito e não fizemos. Seria o quê? Dar um passeio pelo mundo? Tirar um curso? Tenho a impressão que não é isso. Aquilo que nós vamos talvez lamentar, se bem que isto não é possível porque no céu não vai haver tristeza, seria não termos falado de Jesus a mais pessoas. Podem ter a certeza que a coisa mais importante que nós podemos fazer do lado de cá da eternidade onde estamos a viver é, antes de passarmos para o outro lado da eternidade, nós termos a possibilidade, o privilégio de levar pessoas ao conhecimento da salvação e assim de viverem connosco na eternidade. Meus irmãos, então, esta é a nossa perspectiva, é o valor de cada pessoa, o valor de cada vida, o valor de cada alma. E que nós precisamos, como Igreja, de entender e de nos empenhar na salvação do maior número possível de vidas para que elas possam viver connosco também na vida eterna com o Senhor. Então, irmãos, nós temos 3 pressupostos dos quais nós partimos para estes estudos, dos quais hoje vamos fazer o primeiro. O primeiro pressuposto é este. Tudo o que a Igreja possa fazer, possa trabalhar, é insignificante quando comparado ao trabalho de salvar almas. Então os irmãos podem pensar assim, nós como Igreja estamos a trabalhar em quê? Há muita coisa. E eu não digo que são coisas inúteis, são coisas necessárias. Mas todas elas juntas não se comparam com a importância do trabalho de salvação de almas. Se nós não tivermos esta visão, nós tornamos uma igreja, aos olhos de Deus, uma igreja irrelevante. Quer dizer, é uma igreja com a qual Deus não pode contar. Deus conhece-nos, ama-nos, mas sabe que não pode contar connosco, porque nós estamos muito envolvidos com a nossa vida, com muitas atividades, e não com aquela que é a mais importante. Então, o primeiro pressuposto é este, a grande importância do trabalho de salvação de almas.
Se nós não sentirmos isto no nosso coração, não é uma imposição, é um entendimento e algo que está inscrito pelo Espírito Santo no nosso coração. O segundo pressuposto é que nós queremos que Jesus vai voltar em breve. E, irmãos, às vezes nós falamos assim, Maranata, Jesus vai voltar, aleluia, Jesus vai voltar. Mas se nós queremos, de facto, que Jesus vai voltar, então nós temos um sentimento de urgência. É urgente falar de Jesus. Nós não vamos estar a dizer Jesus vem como uma frase feita. Quando nós dizemos Jesus vem, estamos a dizer o tempo está a chegar ao fim, as oportunidades estão a terminar. As oportunidades para o meu familiar, para os meus amigos, para as pessoas que eu até nem conheço, mas que Deus quer salvar, o tempo está a chegar ao fim. O terceiro pressuposto, irmãos, é que quando nós nos envolvemos no trabalho de testemunho do Evangelho, de salvação de almas, a nossa vida espiritual dá um salto qualitativo imenso. Porque nós podemos ter uma vida espiritual de santidade ao Senhor, de oração, de leitura da palavra, mas nós ficaremos num nível espiritual muito baixo até o dia em que nós começamos a levar a sério o testemunho de Jesus. Quando nós nos empenhamos na evangelização, a nossa vida espiritual toda, ela tem um incremento extraordinário. Isso tem sido vivido por muitas pessoas e nós começamos a sentir experiências que nunca tivemos antes. Começamos a ver Deus operar, começamos a ver o Senhor a agir de uma forma milagrosa e começamos a sentir também uma alegria como nós não experimentávamos antes. A razão porque há muita gente nas igrejas triste e abatida é porque não evangelizam. Os irmãos sabiam? É porque estão muito preocupados consigo mesmos e não entendem que nós estamos aqui com uma função, um objetivo, que foi aquele que Jesus lembrou aos discípulos quando os discípulos o viram subir na sua ascensão. O que é que Jesus estava a falar? Estava a falar disto, ide por todo o mundo, nós lemos lá em Atos. As últimas palavras de Jesus foi, não se esqueçam, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho do Reino. E quando ele falava isto, ele ascendeu aos céus. Então, meus irmãos, são estes três pressupostos de que nós vamos partir nestas mensagens. Também, meus irmãos, nós queremos, com estes estudos, não é cobrar dos irmãos, violentar os irmãos, mas encorajar os irmãos. Todos nós temos o mesmo desejo de servir o Senhor, amamos o Senhor, mas às vezes precisamos de ser encorajados. E ser encorajados de várias formas, mas a melhor delas é nós virarmos a nossa atenção para a Escritura e para as palavras de Jesus. Porque aqui nós encontramos tudo o que nós precisamos. Não necessitamos de métodos especiais, não necessitamos de truques, nós apenas precisamos conhecer a palavra e de ver como ela nos ensina e ela nos aponta o caminho para termos uma evangelização com resultados, uma evangelização bem sucedida. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor nos prometeu que nós seríamos pescadores de homens. Nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. E é exatamente esta figura da pesca que nós vamos encontrar aqui explicada e desenvolvida neste capítulo 21 do Evangelho de João. Nós vamos apenas recordar, enquadrar o que se passou aqui. Em primeiro lugar, um enquadramento temporal. Quando é que isto aconteceu? Aconteceu no período em que quando Jesus já tinha ressuscitado, antes da sua ascensão, um tempo durante o qual o Senhor apareceu várias vezes aos discípulos. E aqui João diz claramente que esta é a terceira vez que o Senhor se manifestou. E o número 3 para nós também tem um sentido muito especial. Fala do dia da ressurreição, o dia de uma experiência sobrenatural. Então nós lemos que foi durante esse tempo que o Senhor apareceu aos discípulos. Segunda pergunta, onde?
enquadramento sobre o lugar. Onde é que aconteceu? E nós sabemos que foi junto ao mar de Tiberíades, portanto, lá no norte, na Galileia, onde Jesus viveu aproximadamente 60% do seu ministério. Tudo o que nós sabemos sobre o ministério de Jesus, 60% foi naquelas redondezas, ali, naquelas cidades, ali perto. E foi ali também, junto a este mar, que Jesus chamou os seus discípulos, aqueles que seriam os apóstolos. Todos eles, exceto Judas Iscariotes, eram do norte, Judas era do sul. E eles eram todos pescadores, na sua maioria. Alguns, como Mateus, tinham outras profissões, mas a vasta maioria eram pescadores. Por isso, a imagem da pesca para eles fazia muito sentido. Eles compreendiam muito bem quando Jesus falava a respeito da pesca. E por isso nós encontramos, no início do ministério de Jesus, um dos sinais que ele operou foi exatamente uma pesca maravilhosa que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Está narrada no capítulo número 5 e os irmãos devem se recordar que foi quando, no início do seu ministério, o Senhor Jesus viu aqueles que ele iria chamar para serem seus discípulos, ainda não eram, e quando eles estavam a pescar, e o Senhor, vendo que eles não tinham pescado, disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ora, Pedro tinha estado a pescar toda a noite e não tinha apanhado nada. E por isso ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas depois Pedro acrescentou algo que mudou tudo. Ele disse assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, isto é muito importante para todos nós, porque todos nós temos às vezes a mesma experiência de Pedro. Nós falamos, nós convidamos e parece que não apanhamos nada. Mas Pedro, ele teve uma experiência de fé. Ele creu na palavra de Jesus e diz: sobre a tua palavra lançarei a rede. E é isto, irmãos, que o Senhor nos convida a fazer. Não é olhar se apanhamos pouco ou muito, é confiar na palavra de Jesus. É um ato de fé. E nós lemos que quando eles fizeram isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Depois mais abaixo nós lemos: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então esta foi a primeira pesca, chamada pesca maravilhosa, o primeiro milagre que Jesus operou nesta pesca. E agora nós estamos, passados 3 anos aproximadamente, nós estamos num segundo episódio de uma outra pesca, que será também uma pesca maravilhosa. Quando os discípulos estão ali também no mar de Tiberíades, quando Pedro também está a pescar, e Jesus pergunta-lhes, no versículo número 5, filhos, tendes alguma coisa de comer? Irmão, esta pergunta é muito importante, nós já vamos procurar entendê-la. Foi assim que Jesus se dirigiu a eles: tendes alguma coisa de comer? Então, era o alimento, o que faltava ali era o alimento para eles. E eles disseram: não temos. Não tinham peixe, não tinham que comer. E então Jesus disse: lançai a rede para a banda direita do barco. Exatamente como Jesus tinha feito 3 anos antes, mas agora com um pormenor. O Senhor orientou que era para o lado direito, porque eles já tinham pescado, estavam na pesca. Mas o Senhor revelou qual era, digamos assim, o lado certo. Eles estavam a pescar do lado errado. E o Senhor diz: não é para o lado esquerdo, não é para esse lado, é para o lado direito. E nós sabemos que fizeram uma grande pescaria e reconheceram Jesus. Porque o mais curioso é que eles não sabiam quem é que falava com eles. E só viram Jesus quando pescaram todo aquele peixe. E isto também é algo que nos vai fazer pensar um bocadinho.
E então, eles vieram até à praia, Jesus estava ali e já tinha preparado o essencial, o início para um jantar. Tinha pão, tinha um peixe e tinha brasas. E Jesus disse: tragam agora o peixe que apanhastes. E jantaram ali todos juntos. Então, irmãos, nós vamos procurar entender e aplicar esta segunda pescaria maravilhosa à nossa vida. Em primeiro lugar, lembrando o que significa pescar. Todos nós sabemos que a pesca é um símbolo da evangelização. Porquê? Porque é tirar o peixe da água e trazê-lo para a terra. Então, é tirar as vidas que estão no mundo e trazê-las a Jesus. É esse o simbolismo da pesca para nós. Mas também nós sabemos que pescar é buscar algo que para a igreja é alimento. Então nós vamos ver já daqui a instantes que o jantar que Jesus preparou, ele só ficou completo quando os discípulos trouxeram o peixe que tinham apanhado. Mas o mais importante aqui é observar a orientação que Jesus deu aos discípulos. Lançai a rede para a banda ou para o lado direito do barco e achareis. Então reparem, irmãos, que há aqui um contraste entre pescar, trabalhar, mas sem resultados, e pescar e trabalhar, mas com resultados. Esta é a diferença. Aquilo que você está a mostrar é que há uma maneira de evangelizar que não dá resultados. Não é por falta de esforço, não é por falta de vontade, é porque é da maneira errada. E há uma maneira certa. Há uma forma que Jesus diz: encontrareis, lançai a rede, porque vão achar. E de facto assim aconteceu e eles pescaram muito. Tanto que nós lemos que no versículo número 11, eles contaram os peixes e nós lemos: puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Grandes, devia haver outros que não eram importantes, dada a abundância de peixe, eles selecionaram 153 grandes peixes. Irmãos, sem querer fazer grande doutrina sobre isto, mas o número 153 é um número muito curioso, porque tem 3 números que para nós são números que têm um simbolismo muito especial. O número 1 fala da unidade. Então, é muito importante uma igreja que quer evangelizar, tem de ser uma igreja que está unida neste propósito. O número 1 fala de unidade. O número 5 fala de trabalho, fala de ministério, de serviço. Então, é uma igreja unida que quer servir, que quer trabalhar. Hoje, muitas vezes, as pessoas escolhem uma igreja pelos benefícios que recebem ou pelo gosto que têm. Uma igreja que tem um louvor neste sentido, ou tem um louvor mais clássico, outro um louvor mais moderno, ou tem um pastor que prega estudos muito profundos, outro prega estudos que são muito contemporâneos. E as pessoas vão ali, escolhem aquilo que gostam, como os consumidores que escolhem um produto religioso. Irmãos, nós não estamos aqui para escolher, nós estamos aqui para trabalhar, para servir. É a mão, não é? Então, uma igreja que tem um objetivo: servir. Servir a Deus e servir o próximo. Não é servir-se, é servir os outros, servir a Deus. Este espírito de serviço, irmãos, é fundamental. Jesus fala disso em muitos textos, nós não vamos aqui agora desviar-nos. E o número 3, que fala da trindade, da ação de Deus na igreja. O Pai, o Filho, mas também o Espírito Santo. Então são 153 grandes peixes. E é interessante, irmãos, porque é nesse momento, quando eles trazem esse peixe para a terra, que eles veem que é Jesus. Os olhos deles abriram-se. E é aquilo que eu estava a dizer: quando nós trabalhamos no testemunho, na evangelização, nós vamos ver Jesus de uma maneira que nós nunca tínhamos visto antes. Nós vamos ver a realidade da sua presença, o seu poder, os sinais que ele opera. Quando nós estamos, de facto, falando dele, anunciando o reino, nós vamos ver como ele confirma a sua palavra com muitos sinais.
Se nós não evangelizamos, só se ficarmos em casa a ler livros sobre o que Deus fez na China ou fez há 3 séculos, irmãos, não é isso que nós precisamos de ter. Precisamos ter experiências com Deus agora, no nosso país. E é isso que Deus quer fazer através de uma grande pescaria, uma grande evangelização. Agora, irmãos, nós observamos que no jantar há algumas coisas muito curiosas. Jesus, ele preparou 3 coisas. Nós lemos, tinha pão, peixe e brasas. É aquilo que só Jesus pode fazer, aquilo que caracteriza a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus tem 3 elementos. Não é a placa da Igreja que identifica o que é a Igreja. A Igreja de Jesus tem 3 elementos. Primeiro, tem o pão, que é a palavra do Pai. Então, a palavra que nos alimenta. Mas não é só a palavra, irmãos. O peixe que fala da nova vida, gente transformada, gente que nasceu de novo. Em terceiro lugar, tem as brasas, que é a ação do Espírito Santo. A Igreja de Jesus não é só uma igreja onde se prega, onde se faz estudo da palavra, não é só uma igreja onde há transformação da vida dos servos do Senhor, não é só isso. É também uma igreja onde há batismo com o Espírito Santo, onde há dons espirituais, onde há curas, onde há profecia, onde há fogo, o fogo do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, quando Jesus chamou os discípulos, tudo aquilo estava preparado. Mas antes ele disse aos discípulos: trazei dos peixes que agora apanhastes. Então, há algo que só Jesus pode dar: o pão, o peixe e o fogo. Mas para o jantar é preciso nós trazermos aquilo que nós apanhamos, que é o trabalho da evangelização. Os irmãos entendem? Então, uma igreja como é que se alimenta? Ela alimenta-se destes 3 elementos: o pão, o peixe e as brasas. Mas para ela se alimentar devidamente, ela tem que acrescentar os peixes que, entretanto, nós estamos pescando. Então, a evangelização traz o alimento do qual a igreja precisa. A igreja não pode ficar só a estudar a Bíblia. É muito bom, há irmãos que gostam muito de estudar a Bíblia. A igreja não pode ficar só a orar, que também é uma coisa maravilhosa, ou a adorar ou a cantar. A igreja não existe para fazer cultos só. Irmãos, a igreja tem de pescar, tem de ir à pesca e tem de trazer o peixe que ela apanha, e esse é o nosso alimento. E é aí que nós vamos ver o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que há 2 tipos de pesca. E eu vou repetir um pouco aquilo que já disse há pouco. Simão Pedro e os discípulos foram pescar. Nós lemos que eles foram. Pedro disse: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. Eu pergunto aos irmãos: eles fizeram bem ou mal? Fizeram bem. Eles precisavam de pescar. Trabalharam? Esforçaram-se? Sim ou não? Sim. A questão não é essa, irmãos. A questão é: houve resultados? Eles apanharam alguma coisa? Não. Eles tinham alguma coisa para comer? Não. Isto faz-nos pensar, irmãos, porque muitas vezes nós esforçamos-nos. Eu já ouvi várias pessoas dizer: eu já falei a tantas pessoas, já convidei a tantas pessoas para vir à igreja, mas parece que ninguém quer, parece que ninguém se converte. Foi essa a experiência dos discípulos. Trabalharam e nada apanharam. E eu pergunto: e a história termina aqui? Se a história termina aqui, então nós vamos para casa queixar-nos do mundo. Está difícil a vida, as pessoas que não querem nada. E ficamos aqui fechados dentro da sala, a comer o peixezinho que temos, só um, não é? A nossa vida, a lembrar como Deus nos abençoou,
a fazer estudos bíblicos, pregar uns para os outros e fechamos as portas da igreja e o mundo fica lá fora e nós aqui. Mas não é isso que Deus tem para nós. A mesma palavra que Jesus falou a Pedro, Ele fala para nós. Nós temos de ir, sim, mas não é pescar de qualquer maneira. É lançar a rede para o lado certo, para o lado direito, porque ali nós vamos encontrar. Meus irmãos, uma das coisas que nós vamos procurar combater durante estas mensagens são as nossas atitudes negativas sobre a evangelização. Todos nós, a começar por mim, nós temos uma visão muito pessimista sobre a evangelização. Eu acho que alguns irmãos até já desistiram de falar de Jesus porque sentem-se um pouco traumatizados, porque nada apanharam. Mas, meus irmãos, nada apanharam e agora nós vamos comer o quê? O que é que nós vamos comer? Como é que uma igreja vai viver se não trouxer o peixe que Jesus prometeu que nos daria? Então a solução está em nós sabermos qual é o lado certo para nós pescarmos. E é isso que nós vamos procurar durante, não apenas hoje, mas nos próximos domingos, se Deus permitir. Nós vamos procurar entender como é que nós podemos ter resultados. Há coisas que nós já sabemos que são erradas. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Certa vez uma irmã, que é uma irmã fiel, uma irmã que eu amo muito, mas ela entrou aqui nesta sala, onde eu estou agora, e trazia uma senhora com ela e apresentou-me aquela senhora e depois de ter apresentado assim de chofre, disse para mim: pastor, agora explique-lhe. E então eu fiquei ali naquela posição que eu ia explicar o Evangelho que ela não sabia, nem tinha explicado. E eu acho que aquela senhora nem sabia onde estava. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que é o pastor que vai explicar o Evangelho. Há irmãos que não sabem explicar o Evangelho. Sabiam? Atrapalham-se todos. Não sabem, não têm uma maneira certa. Há outros que têm uma espécie de um modelo na cabeça rígido e despejam aquilo em cima de qualquer pessoa, sem procurar adequar, sem ver qual é a necessidade daquela pessoa. Meus irmãos, há tanta coisa que nós fazemos errada e nós temos de lançar, não apenas lançar a rede, mas lançar da maneira certa, para que haja resultados. Então, meus irmãos, nós vamos ver várias coisas que para nós podem parecer normais, mas que de facto não são bíblicas. Não foi assim que Jesus ensinou. E vamos também ver que há coisas que nós precisamos de buscar, que Jesus prometeu. E nós iremos, já a partir do próximo domingo, ver como Jesus ensinou os discípulos a anunciar e a pregar o Evangelho. São lições que Jesus ensinou e que depois não apenas foram vividas pelos discípulos, mas também pela Igreja. E nós iremos provar que não são coisas apenas para os apóstolos, mas que são orientações para toda a Igreja, inclusive para nós. Então hoje, irmãos, nós queríamos concluir esta mensagem, digamos, introdutória, com algumas reflexões. A primeira é graças a Deus por todos os irmãos que nos estão a ouvir e que estão envolvidos na evangelização. E é para vocês que eu estou a falar de uma forma especial. Se há irmãos que não têm o coração nisto, se não estão interessados, se estão preocupados com outras coisas, eu francamente não tenho muito a falar. Mas para aqueles que eu sei que são muitos irmãos, que desejam sinceramente ver salvação de vidas, que oram, que choram para que o Senhor opere salvação, a boa notícia, irmãos, é que o Senhor, Ele quer também operar. Vamos tirar da nossa cabeça que estamos condenados neste país e neste tempo a não apanhar nada. Isso não é do Senhor, não é do Senhor. Nós temos de combater essa ideia, pensando que Deus opera noutros continentes,
noutros lugares, mas que aqui Deus não opera. Como se não houvesse peixe aqui, como se o Senhor não amasse aqueles que vivem neste país. Não, Deus ama, Deus quer salvar. Agora, há uma maneira certa, ao lado direito do barco. E nós temos não apenas de orar, não apenas de sonhar, nós temos de trabalhar, mas trabalhar da forma certa, como o Senhor nos ensinou. E tenho a certeza, irmãos, que se nós abrirmos o nosso coração para a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai operar muito nas nossas vidas. Não é só estar a ouvir, é sobretudo pôr em prática, mas nós vamos procurar encorajar os irmãos a pôr em prática o testemunho como o Senhor nos ensina. Ao contemplar e ver este amor, o amor de Jesus Cristo por nós, se deu, se entregou por ti e por mim, nos resgatou com seu sangue, nos comprou. Da morte ele é o vencedor, da vida eterna ele é Senhor. Palavra de Deus é o seu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Digno é de receber a glória e o louvor e ações de graças. Digno é de receber a honra e o poder para todo sempre. Ao contemplar e ver este amor, o amor de Jesus Cristo por nós, se deu, se entregou por ti e por mim, nos resgatou com seu sangue, nos comprou. Da morte ele é o vencedor, da vida eterna